Oi, no vídeo de hoje eu vou falar sobre todos os livros que eu li no mês de julho. Eu li 13 livros no total, o que é muita coisa e totalmente fora do normal pra mim. Eu geralmente não leio tanto. Eu geralmente gosto de ler entre 4 a 5 livros por mês, porque fica melhor pra mim, mas esse mês um milagre caiu em terra e eu li bastante. Eu não consegui concluir a TBR que eu fiz, mas eu consegui ler todos os livros que eu queria ler naquela hora. Então, pra mim tá de bom tamanho, então eu acho que o mês em si foi um sucesso, mas eu não concluí a TBR. Isso sendo dito, vamos começar. O primeiro livro que eu li no mês foi The Girl from the Sea, da Molly Knox Ostertag. Essa é uma HQ infanto-juvenil. Essa história é sobre a Morgan, uma menina de 15 anos, e ela vive numa ilha com a mãe e com o irmão dela, e ela quer muito ir embora dessa ilha, ela quer ficar longe da família e dos amigos dela, porque eles não entendem quem ela é, e ela guarda muitos segredos, e um desses segredos é que ela quer beijar uma menina. E ela acha que se ela ficar nessa ilha para sempre, ela nunca vai poder ser quem ela realmente quer ser. Até que um dia ela quase se afoga e ela é salva por uma menina chamada Kelty. Elas se conhecem, elas viram amigas e tudo parece dando certo, até que elas descobrem que a Kelty também está guardando os próprios segredos e algumas coisas começam a vir para a superfície. Esse livro foi muito bonitinho. Eu gostei muito, do estilo de arte, eu também gostei muito da escrita. Eu achei que valeu muito a pena ter pego. Foi muito legal, ler sobre essas duas meninas adolescentes vivendo grandes aventuras e vendo esse romance super fofinho e inocente. Foi ótimo. Essa HQ tem características de fantasia. E assim, foi maravilhoso. Um romance sáfico, fofo, com elementos de fantasia. O que mais eu posso querer? Eu amei esse livro e eu recomendo muito. Eu acho que, é uma ótima leitura para adolescentes e tal. Foi muito bonito e eu dei 4 estrelas. Os próximos 3 livros que eu li foram a trilogia do The Witch Boy, da Molly Knox Ostertag, que é a mesma autora do livro anterior. Essa é uma trilogia de HQ infanto-juvenil. O nosso protagonista é o Wester e ele vem de uma família mágica, onde as meninas são criadas para serem bruxas e os meninos para serem metamorfos. E qualquer pessoa que ousa quebrar essa regra é exilado. Mas o que acontece é que o nosso menino Wester, ele não recebeu os poderes de metamorfo dele ainda e ele gosta muito de bruxaria. Quando uma força maligna cai na família dele e começa a ameaçar os outros meninos, ele decide que ele vai ajudar com bruxaria, e ele decide se tornar o bruxo que ele sabe que ele é. Essa é uma história sobre família e identidade, coragem. Essa história é muito bonitinha, eu achei a escrita muito boa e novamente os desenhos foram lindos. E juntando esse com o primeiro livro que li no mês, ajudou muito a começar o meu mês bem. Eu não vou falar sobre o segundo ou terceiro livro só para não dar nenhum spoiler, mas eles foram muito bons também. As notas ficaram 5 estrelas pro primeiro livro, 4.5 para o segundo e 4 para o terceiro. As histórias continuaram sendo lindas, mas para mim o interesse decaiu a cada livro. Eu não acho que ficou pior, eu só achei o primeiro livro mais interessante. Eu li essa trilogia e aquele primeiro livro tudo em um dia só, então eu acho que isso meio que, ajudou a eu ficar menos interessada na história. Eu acho que se eu tivesse lido um livro em uma semana, tivesse esperado uma semana lá no outro, talvez o interesse tivesse ficado maior. Mas eu li tudo de uma vez só. Mas ainda assim, a menor nota foi 4 estrelas, o que tá muito bom. Mas em geral, a trilogia toda é maravilhosa e o primeiro foi o meu preferido. O próximo livro que eu li foi Everyone in This Room Will Someday Be Dead, da Emily Austin. Eu fico muito orgulhosa quando eu consigo falar isso tudo de uma vez só. Esse é um livro de ficção contemporâneo e nele a gente segue a Gilda. Ela é uma mulher lésbica de 20 e poucos anos e ela tá passando por um momento muito difícil na vida dela. Ela tá lidando com muita depressão, ansiedade e um dia ela decide responder um panfleto para terapia de graça. E quando ela chega no local, acaba sendo uma igreja católica. E o padre vê ela lá e pergunta se ela tá lá para fazer uma entrevista de emprego. E como é uma pessoa muito ansiosa e ela não quer deixar ele mal, ela só responde que sim, faz a entrevista de emprego e consegue o emprego. Então ela só começa a trabalhar lá e enquanto ela tá lá, ela começa a trocar e-mails com uma amiga da antiga recepcionista que acabou falecendo, mas essa amiga não sabe disso. Então ela só começa a trocar e-mails com essa amiga dela, fingindo ser a antiga recepcionista que morreu. Então ela tá fazendo isso enquanto ela tá tentando esconder a verdadeira identidade dela e só tentando ser uma pessoa normal. Eu achei esse livro muito bom. O livro todo a gente segue essa protagonista que está em um constante estado de depressão, e é uma coisa difícil de ler, mas foi muito bem escrito. Ela tem essas linhas de pensamento extremamente obsessivas que eu também me identifiquei muito.
ela só começa a falar de alguma coisa e isso leva ela, tipo, nessa linha de pensamento, tipo, super complicada, que, tipo, leva em isso e outra coisa, e ela começa a falar de várias coisas diferentes. E foi escrito de uma maneira que quando eu li eu fiquei, cara, é exatamente isso que eu penso. Eu nunca consegui colocar isso em palavras, mas é exatamente assim que minha cabeça funciona. Fora que a protagonista também é extremamente ansiosa e hipocondríaca. Basicamente, o que eu tô tentando dizer é que a autora invadiu a minha casa enquanto estava dormindo, ficou observando e escreveu o livro sobre mim. Eu gostei muito como a história fluiu, eu achei que os subplots foram muito bem desenvolvidos, e a leitura desse livro foi, tipo, super clara e bem fluida, e eu espero que esse livro seja traduzido porque eu gostaria de reler ele em português. Eu dei 4 estrelas. E o próximo livro que eu li foi Frankenstein, da Mary Shelley. Esse foi o primeiro livro de terror escrito no mundo e conta a história do Dr. Frankenstein e o seu monstro. Esse livro foi muito bom e foi incrivelmente emocionante, e eu sinceramente não sei o que dizer sobre que já não foi dito 1 milhão de vezes. É um ótimo livro, é um ótimo clássico. Eu demorei muito tempo de pegar ele, mas agora que eu peguei, eu tô muito feliz que eu fiz isso. Eu não sabia antes de ler que esse livro tinha tantas referências e inspiração na Bíblia e na criação do homem pela mão de Deus, mas agora que eu sei disso faz todo sentido. Eu só nunca fiz a correlação. Eu adorei ler as comparações que a história faz do porquê Deus criou um milagre e o Dr. Frankenstein criou um monstro. Eu sinceramente não esperava pelo final. Eu fico muito surpresa que uma história que tem mais de 200 anos e eu já ouvi falar tantas coisas sobre esse livro, eu não peguei, tipo, o maior spoiler, que é o final do livro. Então, quando o final aconteceu, eu fiquei muito surpresa. Eu fiquei, eu achei que essa história acontecia de um jeito diferente. Mas eu tô feliz com o final que eu tive aqui. É um livro muito bom, muito incrível, e eu recomendo demais se você quiser ler um clássico, e eu com certeza vou reler esse livro no futuro. Eu dei 4 estrelas. O próximo livro que eu li foi Homens Pretos Não Choram, do Stefano Volpe. Esse é um livro de crônicas contemporâneas sobre a identidade do homem negro, e são histórias escritas com o intuito de quebrar estereótipos e destruir mitos sobre o homem negro e conduzir o leitor a reflexões profundas sobre as faces masculinas. Eu geralmente não leio contos e crônicas, eu prefiro histórias maiores, eu não funciono bem com histórias pequenas, eu preciso de tempo e desenvolvimento para me importar com os personagens. E quando eu peguei esse livro, eu fui com a mente aberta, eu não fui achando que eu não ia gostar só porque eram contos, eu dei uma chance real para esse livro e eu gostei. Meus contos preferidos foram Meia-Noite, Barba e Sabonete. Eu achei que o autor fez um bom trabalho expressando várias vozes diferentes e ele construiu várias narrativas bem interessantes. E tanto a introdução escrita pelo Sérgio Mota e os agradecimentos escritos pelo próprio autor, eu acho que adicionaram bastante no valor da história e eu gostei muito. E, em geral, eu gostei muito dessa coletânea. Eu dei 3 estrelas. E o próximo livro que eu li foi Menina Feita de Estrelas, da Ashley Herring Blake. Esse é um livro contemporâneo de ficção jovem adulto. A protagonista dessa história é a Mara e ela tem um irmão gêmeo de quem ela é muito próxima. E um dia, uma das melhores amigas dela, que também é a namorada do irmão dela, acusa ele de estupro. A gente acompanha pela perspectiva dela enquanto a história toma forma e ela tenta entender o que aconteceu e de que lado da história ela acredita. Essa foi uma das melhores leituras de julho. Eu estava bem nervosa antes de ler sobre como a autora ia lidar com esse assunto e eu estava muito preocupada que não ia ser da maneira certa, mas não me decepcionou. Eu acho que a autora fez um bom trabalho falando sobre esse assunto e eu acho que como os personagens lidaram com isso também, a gente conseguiu ver várias reações diferentes para esse acontecimento e eu acho que foi bem realista e eu acho que foi muito bem escrito. A gente vê a confusão da Mara, a gente vê a confusão dos pais dela, a gente consegue ver a reação tanto dos amigos dela como dos amigos dele. Então, a gente vê várias perspectivas diferentes e a autora fez isso de uma maneira muito, muito boa. Eu recomendo muito essa leitura, eu acho que é importante levar em conta o assunto que é tratado nesse livro, mas eu acho que foi tão bem escrito e a autora teve tanto cuidado para falar sobre um assunto desses. Eu recomendo demais se você tiver interesse. É jovem adulto, então é bom para adolescentes, mas é bom ter cuidado sobre os gatilhos. E eu dei 5 estrelas. Os próximos livros que eu vou mencionar foram as leituras para a Maratona Literária de Inverno. Eu já fiz 2 vlogs falando sobre esses livros, então se você quiser saber minha opinião com mais aprofundamento, você pode ir lá assistir os 2 vlogs. Aqui eu vou falar sobre o que o livro é, meu pensamento final e seguir em frente. O primeiro livro que li para maratona foi Matilda, da Mary Shelley. Essa é a mesma autora de Frankenstein. Esse livro é uma carta de uma mulher na cama de morte e ela está escrevendo para um amigo dela e ela está contando a história de vida dela.
Em geral, eu gostei desse livro, eu achei que foi uma boa leitura. Eu não vou ficar pensando nesse livro por muito tempo, eu acho que poderia ter sido melhor, mas o que deu pra entregar, entregou bem. Eu dei 3 estrelas. O próximo livro foi Nimona, da Noelle Stevenson. Essa é uma HQ de fantasia. A pessoa que escreveu esse livro foi a mesma pessoa que fez Shiva na Netflix. Não tem nada a ver com essa história, eu só achei que valia a pena mencionar. Esse livro é sobre a Nimona, ela é uma menina metamorfo e ela quer muito ser uma vilã, então ela vira a sidekick do vilão preferido dela. Eu não gostei dessa história tanto quanto eu achei que ia gostar, mas é um livro bom. Quando eu leio quadrinhos, eu gosto de pegar eles de uma vez só e ler em um dia só, tanto que eu li 4 em um dia só no começo do mês. Mas eu acho que isso não funcionou para esse livro em particular, e eu acho que isso pode ter feito com que eu não tenha gostado tanto da história, porque o ritmo é diferente. Então, foi muita informação na minha cabeça e eu acabei não gostando tanto assim. Fora que eu também não me apeguei muito aos personagens e eu não tava ligando muito pro que estava acontecendo. Mas eu gostei, só não muito. Mas eu dei 3,5 estrelas. O próximo livro foi Convenience Store Woman, da Sayaka Murata. Esse livro conta a história de uma mulher de 36 anos que trabalha em uma loja de conveniências. Isso é tudo que ela quer fazer pra vida dela. Ela gosta de trabalhar lá e ela quer continuar nesse emprego pelo resto da vida dela. Eu gostei desse livro, eu acho que foi uma história interessante de ler. Eu não fui muito fã da escrita. Eu não sei dizer se foi a escrita em si ou a tradução, mas um dos dois não funcionou pra mim, mas a mensagem foi passada. E eu gostei o suficiente da leitura. Eu dei 3 estrelas. E o último livro que eu li pra maratona foi Ao Berço da Pele, do Jefferson Tenório. Nesse livro, a gente segue um homem contando a história dos pais depois que o pai dele falece. E o maior tema do livro é como é ser difícil ser uma pessoa negra em um mundo racista. Se você assistiu o último vlog, você sabe que minha opinião sobre esse livro não é muito favorável. Eu não gostei desse livro, a história foi muito mais ou menos, mas principalmente eu odiei a escrita. Eu acho que tem livros que falam sobre esses mesmos assuntos de uma maneira muito melhor. Por exemplo, o outro livro que eu li esse mês, que foi um livro de contos falando sobre a vivência do homem negro. Eu dei 2,5 estrelas, e a meia estrela é porque tem uma parte no final que foi meio decente e eu decidi ser gentil. E finalmente, a leitura que encerrou o mês de julho. Meu Corpo, da Emily Ratajkowski, eu acho. Essa é uma coleção de ensaios autobiográficos. Nesse livro, a Emily fala sobre temas como a indústria da moda, a obsessão com o corpo feminino, feminismo e abuso sexual. Eu gostei bastante desses ensaios, eu achei que a escrita foi muito boa, eu acho que a Emily tem uma escrita bem afetiva e foi interessante ler sobre essas experiências de vida dela. Eu tenho que dizer, como uma pessoa normal, não tem muitos conselhos que você possa tirar desse livro para poder levar para o dia a dia. Porque, assim, se você não trabalha na indústria da moda, muita coisa que ela fala aqui não vai ter importância pra você. Mas ela fala sobre coisas que são um pouco mais universais. E quando ela fala de feminismo, ela fala do relacionamento dela com o corpo dela, ela fala de ansiedade, abuso sexual. Eu acho que dá pra você tirar muito valor das experiências dela e levar com você. Eu também acho muito interessante quando ela entra no tema de como ela acha que ela tem que apresentar o corpo dela de uma certa forma para poder ser levada a sério. Ela é modelo a vida toda e ela fez várias campanhas onde ela tá praticamente sem roupa e tem várias campanhas onde ela tá nua. Mas quando ela queria seguir uma carreira como atriz, falaram: você tem que colocar roupa, porque se você estiver nua, ninguém vai te levar a sério como atriz. Então foi muito interessante ver ela falando sobre isso e como ela foi tratada nessa indústria. Mas independente se você trabalha na indústria da moda ou não, eu acho que tem vários assuntos aqui que, tipo, quando você lê sobre, você consegue tirar muito valor deles. E mesmo não fazendo parte dessa indústria, eu queria ler sobre, porque eu queria entender um pouco mais sobre como funciona. E foi muito bom ler sobre isso da perspectiva dela. Foi uma boa leitura e encerrou meu mês muito bem. Eu dei 4 estrelas. E é isso, esses foram os 13 livros que eu li no mês de julho. Eu li bastante, fiquei muito cansada, não pretendo fazer isso de novo. E agora as coisas de sempre. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal se você quiser. Deixa nos comentários o que você leu no mês de julho, porque eu sou curiosa. Eu tenho um Instagram de leitura se você quiser me seguir em mais algum lugar. E lá eu faço algumas resenhas e posto sobre algumas coisas que eu tô lendo. E é isso. Até o próximo vídeo.